Vamos resolver os exercícios 25, 26, 27 e 28 da prova exemplo de Química para acesso ao concurso de maiores de 23 anos da Faculdade de Medicina Veterinária. Preparou-se uma solução de ácido metanoico 0,05 mol por decímetro cúbico Ka 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Indique qual a constante de basicidade da sua base conjugada. Então nós sabemos que para um par ácido-base conjugado, o KW, a temperatura considerada, é igual à constante de acidez vezes a constante de basicidade da base conjugada a este ácido. Temperatura de 25 graus Celsius, o KW sabemos que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, aparece na tabela de constantes do exame, portanto 1 vezes 10 elevado a menos 14 tem que ser igual ao Ka do ácido metanoico, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, vezes o Kb, que é o que nós queremos calcular. Ora, o Kb vai ser igual ao Kw a dividir pelo Ka do ácido metanoico. E, portanto, o resultado vai ser 5,55 vezes 10 elevado a menos 11. É o Kb da base conjugada do ácido metanoico. E, portanto, teria que ser a opção D. Vamos passar para o 26. Determina o valor da entalpia de formação do eteno, um composto com ligações múltiplas, sabendo que a variação das entalpias destas três reações são estas. Ora, então nós queremos saber o valor da entalpia de formação do eteno. A reação que nos interessa considerar, conhecer o valor de entalpia, é a reação de formação do eteno, deste alceno, portanto, do C2H4 no estado gasoso. A reação de formação do eteno seria então carbono no estado sólido a reagir com hidrogênio no estado gasoso. Vamos acertar esta equação, portanto precisamos ter aqui 2 antes do carbono no estado sólido e 2 antes do hidrogênio. E, portanto, se nós conhecemos a variação de entalpia associada a esta reação, calculamos a variação de entalpia de formação do eteno. Estas três equações químicas não é a equação que precisamos, mas vamos mexer um bocadinho nestas três equações químicas, de forma a que, quando somarmos as três equações químicas, a equação resultante vai ser a equação que pretendemos. Então vamos já ver o que é que nós podemos fazer a estas três equações químicas, de forma a que, quando somadas, nos dê a equação química pretendida. A primeira equação, o eteno aparece do lado dos reagentes. Isso não nos interessa. Interessa-nos é que o eteno apareça do lado dos produtos da reação. Ora, então vamos fazer o inverso desta equação química. Vamos ter 2 dióxidos de carbono no estado gasoso a reagir com água no estado líquido, 2 moléculas de água no estado líquido e a formar o nosso eteno e 3 moléculas de oxigênio. Agora, a variação de entalpia associada a esta reação já não vai ser a variação de entalpia associada a esta reação, porque esta reação é diferente da que nós escrevemos. Portanto, mas vai ser o simétrico deste valor. Portanto, como nós fizemos aqui a reação inversa, a variação de entalpia vai ser o simétrico, vai ser igual a 1410,9 kJ
kJ por mol. Segunda equação, temos o carbono no estado sólido no lado dos reagentes e isso nos interessa-nos que esteja o carbono no estado sólido no lado dos reagentes. Portanto, por enquanto não vamos alterar esta equação. E como nós não mexemos, também não vamos mexer no valor de entalpia de formação. A terceira equação. Temos o hidrogênio no estado gasoso no lado dos reagentes. Interessa-nos que ele esteja no lado dos reagentes, por isso também, por enquanto, não vamos mexer nesta reação. E, portanto, a variação de entalpia também se vai manter igual. Agora, se nós somarmos estas três reações químicas, eu vejo logo, por exemplo, aparece aqui 2 dióxidos de carbono no lado dos reagentes e no lado dos produtos só aparece um dióxido de carbono. Eu realmente posso eliminar este dióxido de carbono no lado dos produtos, mas ainda fico com um dióxido de carbono no lado dos reagentes e na minha equação final não aparece nenhum dióxido de carbono aqui. Então eu tenho arranjado maneira de que este dióxido de carbono não apareça nem nos reagentes nem nos produtos quando eu somo as três reações. Ora, se eu multiplicar por 2 esta reação, agora já tenho 2 dióxidos de carbono no lado dos produtos da reação, que já podem ser eliminados com aqueles 2 dióxidos de carbono no lado dos reagentes. Mas se eu multiplico por 2 esta reação, também tenho que multiplicar por 2 a variação de entalpia associada. Depois, vamos reparar aqui nos O2. Eu tenho 3 O2 no lado dos produtos da reação, na reação que resulta da soma destas três reações, e na minha reação pretendida não tenho aqui nenhum oxigênio. Do lado dos reagentes eu só tenho 2 mais um meio, tenho 2,5 oxigénios no lado dos reagentes. Portanto, ainda me resultava aqui meio O2 deste lado e não pode aparecer aqui nenhum O2. Se eu multiplicar a terceira reação por 2, 2 vezes 0,5 dá 1, 1 mais 2, 3 O2, já cortavam com aqueles 3 O2 e, portanto, já não me aparecia nenhum O2 no lado dos produtos da reação. Como eu multipliquei por 2 a terceira reação, também tenho que multiplicar por 2 a variação de entalpia. Vamos confirmar. Já nos livramos do CO2 e do O2. Moléculas de água. Tenho aqui 2 moléculas de água do lado dos reagentes, 2 moléculas de água do lado dos produtos, a água desaparece da reação final. E obtenho 2 carbonos no estado sólido, 2 hidrogénios, 2H2 no estado gasoso e deste lado um eteno. Portanto, quando eu somo estas três reações, obtenho a reação pretendida. Logo, a variação de entalpia de formação associada a esta reação vai ter que ser a soma destas três variações de entalpia. Vai ter que ser igual a 1410,9 mais 2 vezes menos 393,5 mais 2 vezes menos 285,5. E isto dá 52,9 kJ por mol. Portanto, era esta a resposta final. Tinha que ser a opção A. Vamos passar para 27. O gás de hulha é um combustível gasoso obtido a partir do carvão, podendo em determinadas condições comportar-se como um gás ideal. Determina o volume ocupado por 1 kg de gás de hulha à pressão de 1,2 atmosferas
e à temperatura de 30 graus Celsius. Sabendo que a percentagem em massa é 75% de metano, 20% de monóxido de carbono e 5% de hidrogênio. E o R, a constante dos gases ideais, está aqui apresentada. Ora, então vamos tratar este gás de Euler como um gás ideal e nós sabemos que podemos relacionar a pressão, o volume ocupado pelo gás, a quantidade de partículas e a temperatura deste gás por esta equação dos gases ideais. O que nos interessa calcular é o volume. Temos que conhecer a pressão, que eles já nos dão, 1,2 atmosferas, a temperatura, que nós também já conhecemos, e a quantidade de moléculas do gás, que não conhecemos, mas podemos calculá-la. E o R também é dado. Ora, então, vamos começar por calcular a quantidade de partículas de moléculas que existe nesta amostra de gás. E nós temos uma amostra de gás de 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Este gás de Euler é constituído por metano, monóxido de carbono e de hidrogênio. Dizem-nos que desta amostra de 1000 gramas, 75% em massa é de metano. Ora, então, para eu obter a massa de metano em gramas que existe nesta amostra, faço 75% de 1000. 1000 vezes 0,75, que dá 750 gramas de metano. Enquanto que de monóxido de carbono, dizem-nos que a sua percentagem em massa é 20%. Portanto, fazemos 20% de 1000, 1000 vezes 0,20, que dá 200 gramas de monóxido de carbono. E o restante é hidrogênio. Portanto, que é 5%. Fazemos 1000 vezes 0,05, que vai dar 50 gramas de H2. Também sabemos que a quantidade destas moléculas vai ser dada pela massa das moléculas a dividir pela massa molar. Portanto, precisamos conhecer a massa molar. A massa molar do metano, a massa molar do monóxido de carbono e a massa molar do dihidrogênio. A massa molar do metano é igual à massa atómica relativa do carbono. Nós íamos ver a tabela periódica e vimos que era 12,01, mais 4 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, e o total dava 16,05 grama por mol. Monóxido de carbono, massa molar, é a massa atómica relativa do carbono mais a massa atómica relativa do oxigênio, 28,01 gramas por mol. De hidrogênio, 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, 2,01 gramas por mol. Ora, então, a quantidade total de moléculas deste gás é igual à quantidade de moléculas de metano mais a quantidade de moléculas de CO mais a quantidade de moléculas de dihidrogênio. E isto é igual à quantidade de moléculas de metano, é dado pela massa de metano a dividir pela massa molar deste composto, moléculas de CO, massa de CO a dividir pela correspondente massa molar, moléculas de hidrogênio, massa do composto a dividir pela sua massa molar. E, portanto, isto vai ser igual a 78,62 mol. É a nossa quantidade. Ora, a nossa pressão, dizem no enunciado que o gás de Euler está a uma pressão de 1,2 atmosferas. A nossa constante dos gases perfeitos, a unidade tem que estar em concordância com as nossas unidades. Nós escolhemos como pressão atmosferas. O nosso volume vai ser obtido em decímetro cúbico, em litro. Nossa temperatura em Kelvin, quantidade em mol. Portanto,
vamos escolher este valor de R, 0,08206. Nossa temperatura, então, tem que vir em Kelvin. Nós sabemos que a temperatura em graus Celsius é 30 graus Celsius. Logo, a temperatura em Kelvin tem que ser 30 mais 273,15. 303,15 kelvins. Falta-nos mais alguma coisa? Não, só nos falta o volume, que é o que vamos calcular. Então, se PV é igual a nRT, o volume do gás vai ser igual a nRT a dividir pela pressão. Quantidade N é 78,62, constante dos gases perfeitos 0,08206, temperatura em Kelvin 303,15, pressão 1,2 e o volume que vamos calcular vai aparecer em decímetro cúbico. (1629,9 decímetros cúbicos. É então o volume ocupado por esta amostra de 1 kg de gasolina. Os resultados estão todos em metros cúbicos. Para nós passarmos para metros cúbicos é dividir isto por 1000, portanto dá 1,63 metros cúbicos. Tinha que ser a opção C. Vamos passar para o exercício 28. Para prever a idade das rochas da Terra, pode-se comparar a quantidade de chumbo 206 e de urânio 238, sabendo que o tempo de meia-vida do urânio 238 é 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. Determina a idade de uma rocha onde existe 25% de urânio 238 e 75% de chumbo. Ora, então o urânio 238 sofre decaimento radioativo e transforma-se em chumbo 206. E nós sabemos que para metade dos átomos de urânio iniciais na rocha se transformarem em chumbo 206, terem sofrido decaimento radioativo, é preciso um tempo de 4,51 vezes 10 elevado a 9 anos. Se o decaimento radioativo fosse dado por uma função linear, nós fazíamos aqui uma regrazinha 3 simples. Portanto, dizíamos 50% dos átomos para serem decaídos demoram este tempo, logo 25% demora X. Mas, infelizmente, o decaimento radioativo não é dado por uma função linear, é dado por uma função exponencial. E, portanto, nós sabemos que o número de átomos de urânio 238 no instante T é dado pelo número de átomos de urânio iniciais na rocha vezes E elevado a menos lambda vezes o instante T, onde este lambda é a constante de decaimento radioativo e é igual a ln de 2 a dividir pelo tempo de meia-vida. Ora, então podemos já calcular qual é o lambda. O lambda vai ser igual a ln de 2 a dividir pelo tempo de meia-vida, que é 4 do urânio 238, 4,51 vezes 10 elevado a 9. E, portanto, vamos ter um lambda de 1,54 vezes 10 elevado a menos 10. Já conhecemos o valor de lambda e agora, se nós passarmos o número de átomos de urânio 238 iniciais para este lado da equação, ficamos que o quociente entre o número de átomos de urânio no instante T e o número de átomos de urânio iniciais é igual a E elevado a
menos 1,54 vezes 10 elevado. Isto tem que ser menos 1,54, não tem nada a ser, menos 54 vezes 10 elevado a menos 10, t. E o que nós sabemos é que queremos calcular a idade da rocha onde existe 25% de átomos de urânio 238, o que significa que temos 25% de átomos iniciais da amostra inicial, ou seja, o número de átomos de urânio neste instante t que nós queremos calcular que não sofreram decaimento é igual a 25% do número de átomos de urânio iniciais na rocha. Portanto, é igual a 0,25 vezes o número de átomos de urânio iniciais. Logo, nós podemos dizer que isto é equivalente a dizer que o número de átomos de urânio no instante t é 0,25 vezes o número de átomos de urânio iniciais. É igual a E elevado a menos 1,54 vezes 10 elevado a menos 10 t. E, portanto, chegamos aqui e podemos eliminar o número de átomos de urânio iniciais na rocha e não precisamos de conhecer este valor. Ora, e então isto vai ser igual. Chegamos à conclusão que 0,25 é igual a E elevado a menos 1,54 vezes 10 elevado a menos 10 t. Ora, fazemos LN de um lado e do outro da equação para tirarmos o nosso instante t, que vai ser a idade da rocha. E, portanto, o instante t vai ser igual a LN de 0,25 a dividir por menos 1,54 vezes 10 elevado a menos 10. E a idade da nossa rocha é 9 vezes 10 elevado a 9 anos. Portanto, tinha que ser aqui a opção B.